Olá pessoal, sou Pedro Gomes, vamos dar início a mais uma live sobre Indústria 4.0. Na aula de hoje, o nosso tema será a inteligência artificial. Essa é uma das tecnologias habilitadoras, nomeadas assim dentro desse assunto da Indústria 4.0. Assim como outras também importantes, ela é uma tecnologia muito falada e que tem revolucionado muito a nossa vida, a questão da aplicação dentro da indústria 4.0, tá? Assim como nas outras aulas, procurei criar um conteúdo bem tranquilo, bem simples e que seja de forma fácil para passar o conteúdo, porque não é tão simples assim a inteligência artificial. Parece um pouco fácil, mas também não é tão simples, é algo um pouco mais profundo, mas que lentamente a gente vai explicando, vai conversando, dá para pegar bastante sobre isso, tá? Então vamos dar início a essa live de hoje. Vamos falar um pouco de história, né? Sobre a inteligência artificial. Parece que é algo, muitos devem achar que é algo recente, mas não é tão recente. Ela vem já de muitos anos, tá? Um pouquinho da evolução, das coisas que aconteceram ao longo dos anos, desde o início do que foi falado sobre inteligência artificial, dar uma explicação sobre o que é a inteligência artificial de uma forma bem simples para que consiga captar a informação. E depois falar sobre o IBM Watson, que é uma das principais ferramentas aí da inteligência artificial da IBM, né? Então, uma questão de definição sobre o que é a inteligência artificial seria uma automatização das decisões e criação de robôs assim que possam desempenhar funções humanas, como pensar e tomar decisões complexas. Isso já é um objetivo do ser humano ao longo dos anos, de criar uma inteligência que copie as ações humanas, né? Que substitua o homem principalmente em tarefas repetitivas, tá? Né? Então, basicamente seria a criação de algoritmos de aprendizagem e generalização para simular as capacidades humanas. Então, a gente ensina a máquina, leva a inteligência, concede à máquina inteligência para que ela tome decisões no lugar do homem. Não só no lugar do homem, mas para que ela faça por si só. Tá? Ao longo dos anos, aí ela já nasceu assim numa conferência, o nome Inteligência Artificial, na conferência de Dartmouth, em 1956. Então, algumas das principais figuras aí, Nathan Rochester, Marvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannon, entre outros, que basicamente levantaram e criaram o nome da inteligência artificial. O que eles colocam como uma definição é: cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. Então, eles levam a inteligência para uma máquina que ela pode fazer uma tarefa, né? Também a ARPA, que é uma agência de pesquisa de projetos avançados dos Estados Unidos, é o mesmo lugar onde nasceu a internet, também na década de 50, no ano de 56, também já levantou esse assunto e começou a aplicar a aplicação dele, tá? Em 58 teve a criação da linguagem Lisp, que deu início aí às linguagens de programação voltadas para a inteligência artificial, né? Em 59 foi criado o termo Machine Learning, né? Que basicamente descreve um sistema que concede aos computadores a habilidade de aprender alguma função sem seres programados diretamente para isso. Então, basicamente significa alimentar um algoritmo com dados para que a máquina aprenda a executar uma tarefa automaticamente. Então, você, através dos dados, das informações, você alimenta a máquina para que ela entenda como reagir em cada situação, tá? Então, o primeiro chatbot do mundo é Elise, em 1964, que já utilizava inteligência artificial. Seguindo aí ao longo dos anos, na década entre 70 e 80, eles chamam de inverno da inteligência artificial, onde tivemos poucas novidades, cortes nos investimentos, baixa atenção ao setor.
Então foi um período que ficou um pouco de lado a inteligência artificial, tanto por parte dos governos como por parte da indústria privada e da empresa privada, tá? No início de 80, alguns sistemas especialistas, né? Mais famoso aí, proposto por Feigenbaum, né? Esses sistemas aproximam a inteligência artificial do mercado corporativo. Então, um dos exemplos mais fortes aí foi da questão do mercado financeiro. Através da inteligência artificial, foi possível a aplicação dessa tecnologia, principalmente aí no caso do mercado financeiro, né? Que trazia as informações na parte de investimentos. Então, foi uma ferramenta bem importante para esse mercado corporativo. Os Estados Unidos também, com a criação de supercomputadores entre 82 e 90, eles investiram bastante nisso daí, nesse tipo de tecnologia. Mais para frente, já em 1997, a IBM teve um computador que derrotou, através de inteligência artificial, o campeão de xadrez, o Garry Kasparov. Então, muitas pessoas já devem ter escutado falar dele. Através da ferramenta Deep Blue da IBM, ela ganhou do campeão de xadrez, né? Então já era a aplicação da inteligência artificial e mostrava que de fato estávamos indo no caminho certo, né? Tá? Aí ao longo dos próximos anos, em 2002, alguns equipamentos como esse Roomba, que é a iRobot lança esse robô de limpeza. Então basicamente ele faz a nossa limpeza, faz a limpeza do ambiente através de inteligência artificial embutida nele. Então é uma máquina, um robozinho simples que limpa as nossas casas. Acho que muitas pessoas já devem ter visto isso daí. É bem bacana. E é aplicação de inteligência artificial pura, né? Em 2005, a Boston Dynamics lança uma revolução na inteligência artificial, lançando um humanoides. O mais conhecido é o Big Dog, que é um robô em forma de cachorro, que sobe montanha, enfim, é uma aplicação da inteligência artificial muito bacana. E também uma outra ferramenta mais conhecida talvez pelos usuários do iPhone seria a Siri, o lançamento da Siri, que leva a inteligência artificial embutida e bem forte essa tecnologia. E para finalizar assim ao longo da história, em 2016 o AlphaGo lançou o DeepMind. Ele, na verdade, é um mestre no jogo de tabuleiro Go. A máquina ela venceu o campeão mundial da categoria. E o que impressiona mais ainda é que, além do caso do xadrez, é que essa máquina não teve, ela não recebeu, não foi treinada. Ela simplesmente aprendeu as regras e as estratégias através de observação. Então ela observava as pessoas jogando e ela aprendeu como funcionava o jogo e também as regras. E mais, para melhorar, ela jogava contra si próprio, né? Então ela melhorava através de jogando contra si mesmo. Enfim, algo incrível que a gente nem tinha ideia, né? Mas esse é um caso bem típico e bem famoso aí da inteligência artificial lançado nos últimos tempos. E questão da história também, o cinema já falou muito sobre inteligência artificial, desde lá dos filmes como Metrópolis, aí já em 27, é um filme bem antigo. Em 99, o famoso Matrix, né? O Artificial Intelligence aí do Steven Spielberg, que é um filme muito conhecido. O filme em 2013, o Ela, em que o cara constrói um robô, uma máquina, e ele se apaixona pela própria máquina, então muitas pessoas já devem ter visto. Mostra a questão da inteligência artificial, então como o cinema também utiliza desse assunto para lançamento de filmes e tudo. E um caso também do iRobot, vivenciado aí pelo Will Smith, também é outro filme famoso aí, né? Então, entrando na fase continuando na evolução ao longo dos anos aí, essa imagem ela mostra aí como que foi evoluindo a inteligência artificial ao longo dos anos, né? Então lá em 1950 foi o primeiro nome, ou a primeira etapa da inteligência artificial,
que era inteligência artificial pura, né, em si. Então, é uma técnica que permitia aos computadores imitar o comportamento humano, né. Já na década de 80 teve a inclusão maior aí do machine learning, né, que é uma das sub-áreas da inteligência artificial e que dá aos computadores, né, a habilidade de aprender sem precisar ensinar eles através de inserção de dados, né. E o Deep Learning, que é uma sub-área também do Machine Learning, né, que permite que os computadores usem redes neurais. Hein? Isso lá ao longo dos anos. Né. Então, só falando um pouco também das áreas da inteligência artificial, como a gente disse aqui anteriormente, as áreas divididas aqui como inteligência artificial, machine learning, deep learning, né, as áreas entre ela, dentro dela. E aqui alguns exemplos que a gente coloca, como no caso da inteligência artificial, quais são as ferramentas existentes hoje que representam cada área ou sub-área da inteligência artificial, como o IBM Deep Blue Chess Program, o SINS, que é bem conhecido aí. Já na área de Machine Learning, o IBM Watson, que a gente vai falar mais para frente, o Google Search Algorithm e Amazon Recommendations, e-mail Spam Filter. Então, quais as ferramentas que o Machine Learning trouxe para o mundo, né, através dessa aplicação dessa tecnologia. E já na área do Deep Learning, entre o AlphaGo, Natural Species Recognition, o Waymo Level 4 aí, Automated, e o Driving System, né? Então essas são algumas aplicações. E eu coloquei aqui um símbolo do Python aí, que é uma das linguagens de programação, principalmente o pessoal que é da área de ciência da computação, aí de TI mesmo. Os desenvolvedores conhecem mais essa tecnologia como uma das principais tecnologias para aplicação de inteligência artificial, mais específica e também para machine learning, né? A gente colocou aqui alguns destaques assim que são os temas mais destacados aí da parte do machine learning, né? Então dividindo aí como aprendizagem supervisionada e aprendizagem sem supervisão. O primeiro, talvez bastante conhecido, seria a árvore de decisão, o classificação de Naive Bayes, né? Também tem a regressão linear de mínimos quadrados, regressão logística, Support Vector Machine e também Ensemble Methods, tá? E já na área de aprendizagem sem supervisão, os algoritmos de agrupamentos, também conhecidos como os clustering, decomposição em valores singulares, análise de componentes principais e análise de componentes. Essas são alguns dos algoritmos já desenvolvidos para a área do machine learning, para aplicação do machine learning, né? Agora, de fato, entrando na explicação do que seria a inteligência artificial, um dos principais aí, players aí que atua com a inteligência artificial é a própria IBM, que a gente pega muita informação dela porque ela é uma das grandes referências nisso. Então, eles têm um ciclo que mostra basicamente o ciclo de inteligência artificial, determinado aqui por 4 áreas, aí, basicamente 4 áreas distintas. Então, a primeira fase, na verdade, 5 áreas quando a gente conta a fase da evolução. As 4 áreas, começando pela fase de design e planejamento. Então, começa pelo entendimento no negócio, qual seria a aplicação do uso da inteligência artificial, tá? Então, para que a gente vai usar aquilo, para que a máquina, a gente vai construir a máquina, qual é o objetivo da máquina, em que tipo de caso que ela vai atuar, tá? E junto a isso, uma segunda parte é o entendimento dos dados, né? Saber quais são os tipos de dados, se são imagens, se são textos, tabelas, enfim, determinar qual tipo de dado que será coletado, né? Então, essa é conhecida como a fase de design e planejamento, essa é considerada uma primeira fase. Partindo para a segunda fase, entra na parte de coleta de dados, né? Se a gente não tem dados,
a gente vai iniciar a coleta de dados ou uma aquisição dos dados. Se já existe um tipo de dados, pode pegar esses dados e fazer o uso através deles. E uma preparação dos dados, seguindo a anotação dos dados, para entendimento de como serão os dados, né? Essa é considerada, chamada uma fase de dados, né? Essa é a segunda parte do ciclo aí. E partindo depois para a terceira parte, que é uma fase de treinamento. Após coletar os dados, então é feita toda uma análise desses dados, um entendimento dos dados, para saber, de fato, na parte de construção ali de treinamento do modelo. Então, quando a gente entende os dados, começa a fazer a aplicação ou entender o treinamento de como treinar a máquina. Aí, nessa parte, já existe uma avaliação do modelo em questão de precisão e de acuracidade. Então, qual que é a acuracidade de como o modelo tá atuando, né? Seja 50%, 60%. Isso, cada vez mais, com o aprendizado, vai tendo a melhora nisso, até chegar ao ponto objetivo disso, né? Essa é a fase de treinamento. A fase seguinte é a fase de inferência, né? Então, de fato, é a utilização dos dados, tá? A utilização do modelo, na verdade, depois do modelo construído, põe em prática a aplicação do próprio modelo. E aí tem a questão de quais são os resultados do modelo, o feedback desse modelo, como que ele está atuando, se ele está atendendo às expectativas ou não. Munido pelos dados de entrada, né? Então, isso é um ciclo, de fato, sempre evolutivo, né? Aí, a última parte é uma questão da fase da evolução, onde, depois desse feedback do modelo, se atendeu, o que foi cada caso, volta para a questão da análise dos dados, justamente para que tenha uma evolução contínua, né? Através dos dados coletados, possa fazer uma evolução, tá? Basicamente, esse é o ciclo de funcionamento da inteligência artificial. Tá? Aqui uma representação do que seria aqui as sub-áreas da inteligência artificial, né? Então, redes neurais, linguagens, processamentos, né? O Knowledge Representation, robótica, o Deep Learning também. E, de fato, o aprendizado, né? Com cada dado e interação, desenvolve e aperfeiçoa o expertise, aprendendo continuamente, como foi mostrado. Existe um ciclo evolutivo, então, hoje coleta um tipo de dado, amanhã coleta outro tipo de dado, e isso vai munindo a máquina para que ela evolua cada vez mais o aprendizado dela, né? Então, predizer, poder inferir, encontrar padrões, extrair insights e ideias em um mar de dados. Através hoje do Big Data, a gente tem um volume muito grande de informações, então a máquina utiliza desse histórico que existe de informações e ela, na verdade, pega esses dados e cada vez busca uma evolução, né? Para poder predizer ou melhorar, corrigir, trazer insights dentro do que ela estiver aplicando, né? A interação, né, com habilidades para falar, ouvir, enxergar, interage com os humanos de forma natural. Então, hoje, os dados não são só estruturados, ou não são também não estruturados, não só em tabelas. Então, fotos, né, imagens, vídeos, diversos tipos de dados, principalmente voz também. Então, diversos tipos de dados que hoje as máquinas conseguem entender esse tipo de dado e transformar ele numa informação capaz de trazer insights, de trazer resultados para aprendizado da máquina mesmo, né? Então, alguns detalhes aí do que a inteligência artificial traz, como aumentar a capacidade humana para tomar decisões, baseada em todos os tipos de dados. Então, como foi falado, não só dados estruturados, mas dados não estruturados, né? Então, ela ajuda na questão de tomada de decisões. Automatizar, então, ações e tarefas que integram processos e workflows. Então, algumas, como dissemos no início da live, principalmente em ações repetitivas, em tarefas repetitivas, a inteligência artificial ela tem uma aplicabilidade muito grande disso, porque ela substitui o homem através da máquina, põe a máquina justamente para tomar decisões e fazer tarefas, ações aí repetitivas, né? Então, aqui mais
como eles colocam de fato como funciona. Então, através das etapas, digamos, os ciclos basicamente divididos, seria o preparo mesmo dos dados. Então, entender quais são os tipos de dados, como reagem esses dados, qual é a fonte de coleta, né? Um dos exemplos aí colocado é a questão do mercado imobiliário. Então, um apartamento aí, metros quadrados, quartos, anos, bairro, através desses critérios aqui da primeira, esse é um tipo de dado estruturado, né? Através desses critérios, qual que é o padrão utilizado, então determina o preço. Basicamente, o entendimento dos dados para predizer alguma ação. É isso que a máquina basicamente entende e faz ao longo do aprendizado, né? Então, os tipos de interação aí, um agente virtual, a pergunta, onde fica a loja, qual que é a intenção de mostrar a direção, que horas abre a loja, qual que é a intenção desse tipo de informação, é a intenção de horário, enfim, estou no centro, para onde eu vou, ele mostra. E teve um caso bem conhecido aí também, que foi da aplicação do YouTube, que captava fotos de gatos, né? Então, através da inteligência artificial, ele conseguia identificar dentro de uma foto, de uma imagem, né? O que era naquela imagem. Então, através de modelos matemáticos, né? De aplicação matemática mesmo, o algoritmo, ele entende, ele faz como se fosse probabilidade, né? Ele vai entender aquilo ali, a probabilidade de ser um gato é de tantos por cento. Então, através do aprendizado que ele tem, ele determina e mostra o que ele tem daquele conhecimento. Então, o caso do gato foi, ele utilizava as imagens e falava, isso é um gato ou não é um gato. Ele mostrava a aplicação de fato da inteligência artificial. Então, a questão dos modelos, né, algoritmos, equações, matrizes, parâmetros, isso é para os desenvolvedores, para a galera de TI mesmo, isso é TI pura, e a tecnologia pura, pessoal que tem a ciência da computação aí, que faz os desenvolvedores, né, como são conhecidos, né? E aplica os modelos, novos modelos, aí como a gente falou, a porcentagem de que nem no caso classificação de imagens, é um cachorro 0,96, enfim, ele usa os modelos matemáticos para identificar, né? É bem interessante, é uma das tecnologias aí mais promissoras, mas muito faladas e que tem um impacto muito grande, né? Então aqui a gente só destacou alguns de quais ferramentas que hoje a gente tem mais fácil aí, talvez que está mais presente no nosso dia a dia, como o Instagram, como o Netflix. O Netflix ele usa a inteligência artificial pura, porque através do seu consumo, de como você utiliza o aplicativo, ele entende como é o seu comportamento e faz as sugestões, né? Então também o próprio YouTube, como a gente falou mais cedo sobre a Siri, sobre a Siri da Apple, né? Alguns outros aplicativos como o Third Leap, que é aprendizado de línguas, aí o Parla, e a própria NASA, né? Ela utiliza inteligência artificial muito avançada aí para os trabalhos dela e para as explorações, né? E o mais clássico de todos, o próprio IBM Watson, né? Que é uma ferramenta muito conhecida e que é a aplicação do empresarial, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho, só uma breve explicação. Eu construí aqui o que seria, né, a Watson Platform, que eles chamam, né, que é a aplicação de inteligência artificial para as empresas, tá? Então, basicamente, ele funciona em cloud. A primeira base, essa parte azul, é o IBM Cloud, onde é composto toda a parte de Cloud Computing aí da IBM, e a principal ferramenta é o IBM Bluemix. Então essa é a base do que é de onde funciona o IBM Watson. Depois existem todos os dados, a questão das informações, quais são os dados que vão ser inseridos para a inteligência artificial da plataforma trabalhar sobre isso. Isso são dados que podem ser do cliente, dos parceiros ou da própria IBM aí, que insere os dados para trabalhar os dados dentro da inteligência artificial.
Na próxima etapa, de fato, quais as tecnologias, a ciência pura aplicada dentro da inteligência artificial. Então, aí seriam as sub-áreas dentro da inteligência artificial, como a gente destaca o machine learning, deep learning, linguagem, né, processamento de linguagens, computação aí, knowledge representation, entre outras, algumas das sub-áreas da inteligência artificial. A outra camada seriam as APIs. As APIs seriam como se fossem bibliotecas que já têm informações que ajuda, porque a inteligência artificial de uma forma pura, ela é algo bem complicado. Então, os desenvolvedores criaram APIs justamente para trazer já informações como se fossem bibliotecas prontas que ajudem a plataforma a funcionar. Então, bibliotecas aí de linguagem, conversação, de fala, de emoções e de discovery, né? Então, a aplicação das bibliotecas em si. Isso tudo, basicamente, é a estrutura da plataforma, da Watson Platform, tá? Então, essa, basicamente, é o que existe do Watson Platform, é isso. A parte do cloud, a parte dos dados, as tecnologias que são aplicadas e quais as APIs que existem dentro da plataforma, né? Existem alguns aplicativos que foram desenvolvidos para aplicação de web, mobile, chatbot. Então, dependendo de como é a aplicação em si da inteligência artificial, foram desenvolvidos alguns aplicativos específicos para cada área. Isso já não está mais dentro da plataforma, mas serve como auxílio para a aplicação do IBM Watson, tá? Algumas soluções já existentes aí, como na área de saúde, recursos humanos, financeiros, marketing, são aplicações já existentes e desenvolvidas que já têm um certo avanço aí, tanto por parte desse fabricante como do mundo de uma forma geral. A parte de inteligência do Internet das Coisas, robôs, né, os avatares, então toda a parte externa que traz a informação, serviços de implementação e algumas ferramentas que a própria IBM desenvolveu, né, como o Watson Knowledge Studio, como ferramentas de conversação, de descoberta. Então, algumas ferramentas que a própria IBM desenvolveu para a aplicação do Watson, né? E alguns serviços, isso tudo são ferramentas, são coisas desenvolvidas pelo fabricante, né? E que ajudam a própria aplicação do IBM Watson, né? Então, alguns serviços como treinamentos, MVPs, projetos, suportes, né? São partes externas que ajudam no desenvolvimento do IBM Watson. E o faça por você mesmo, né? Que você fazer a aplicação, o uso do IBM Watson da forma que for a aplicação do teu negócio, né? Então, o IBM Watson ele é uma das plataformas assim, talvez mais famosas, mas que tem uma grande aplicação para o mundo empresarial. Então, algumas empresas utilizam já há algum tempo do IBM Watson. Além do nome da própria IBM, ele é uma ferramenta bem interessante, bem bacana. Tá, pessoal? Eu acho que a inteligência artificial ela tá cada vez mais presente nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende, não sabe qual tipo de aplicação que ela cabe, mas existem várias sub-áreas dela aí e que está trazendo uma evolução muito grande. Então ela não é algo novo, como foi dito, não é algo novo, mas é algo muito forte que está de certa forma cada vez mais através das informações, está evoluindo muito e nos ajudando principalmente no mundo empresarial e no mundo corporativo através da aplicação dessa tecnologia. É uma tecnologia bem bacana, vale a pena a gente ficar bem atento sobre isso. Vamos ter mais conteúdo aí, mais aulas aí pra gente falar. E que é muito interessante ficar ligado, né? Entender mais aí sobre ela. Tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado.